O livre-arbítrio em Romanos 3. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. Hoje nós damos continuidade à nossa série de respostas à TV Caminho Livre em função das questões de depravação total e livre-arbítrio. A TV Caminho Livre é um ministério calvinista de ex-adventistas que supõem terem encontrado a verdade no calvinismo e aí fazem as polêmicas anti-arminianas, anti-adventistas, e a gente está respondendo aí várias questões referentes a esse tipo de coisa, tá? Nesse momento da série, a gente está fazendo uma análise da carta aos Romanos inteira, como que cada capítulo lida de forma direta ou indireta, e em que termos, com noções referentes ao livre-arbítrio, ou à depravação total, ou as duas coisas, beleza? Então vamos fazer como de sempre, eu vou ler o capítulo 3 inteiro para você, são 31 versos, e depois a gente retoma comentando. E já fique atento na leitura, se você puder acompanhar na sua Bíblia melhor ainda, e já vá pensando se aqui o texto está falando de alguma noção referente a livre-arbítrio ou depravação total dentro da sua percepção, beleza? Então, sem mais delongas, o texto bíblico diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificados nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, assim o diz aos que vivem na lei, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Porque lei das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Não deve ser novidade para ninguém que a retórica de Paulo em Romanos é uma retórica que demanda bastante atenção, bastante complicada, de implicações gigantescas e de muita discussão na história da teologia, né? E aí, Paulo está falando a favor da lei, contra a lei, ele está falando contra o livre-arbítrio, a favor do livre-arbítrio, a favor da depravação total dentro de uma perspectiva calvinista ou não. De onde que Paulo tira as referências do seu discurso? O que ele quer dizer com algumas dessas frases aqui que parecem ser um pouco obscuras, um pouco complicadas? E existe ampla discussão a respeito destas questões, tá? Vou até tomar um vinhozinho branco, um suco de uva aqui, para ganhar fôlego, para começar a discutir essas questões. Bom, a gente não pretende aqui fazer exegese do texto completo, em toda a profundidade que o texto merece ser analisado, mas temos esse foco, nesse momento da série, nessas questões que tem que ver com depravação total, dentro da visão calvinista, ou da visão arminiana, contrária à visão calvinista, e de livre-arbítrio, dentro da visão calvinista, ou contrariamente à visão calvinista. Tá? Então, primeiro de tudo, que Paulo continua aqui os argumentos que ele fez no capítulo 1 e 2, a própria pergunta inicial do capítulo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita sobre todos os aspectos. Já é uma continuação daquilo que ele vem discutindo no capítulo 2. Então, no capítulo 1, Paulo coloca que aquilo que é possível conhecer de Deus é conhecido entre os gentios, e ainda assim eles escolheram o pecado, a injustiça, a maldade e etc e tal. Então eles fazem o mal, aprovam quem faz o mal, mesmo sabendo que Deus condena à morte quem age dessa maneira. Mas o judeu não está em condição muito melhor, porque mesmo que o judeu possua a lei que o gentil não possui, muitas vezes o judeu é infiel à lei em um sentido maior do que o próprio gentil, que às vezes não tendo a lei, cumpre a lei, fazendo-se de si mesmo e da sua própria consciência a lei, e mostrando que tem a norma da lei gravada na consciência, conquanto não tem acesso à lei escrita em termos de revelação. E aí Paulo vai nivelando judeus e gentios na condição de pecadores, e da mesma maneira como você pode ser um judeu infiel, você pode ser um gentil fiel, e o gentil fiel vai julgar o judeu infiel. Tá? Esse é o argumento de Paulo, assim, muito resumidamente aí no capítulo 2. E aí ele se volta a questionar algo que o interlocutor da carta aos Romanos poderia questionar. Então não tem vantagem nenhuma ser judeu. Não quer dizer nada ser judeu, talvez seja até pior. Aí Paulo responde a esta dúvida dizendo que existe muita vantagem e muita utilidade em você ser judeu. Principalmente por quê? Porque aos judeus foram confiados oráculos divinos, que não foram confiados da mesma forma aos gentios. E Paulo considera isso algo vantajoso, útil, positivo, da perspectiva de quem existe como judeu, em contraposição ao gentil. Então, Paulo aqui demonstra que ele não está querendo pregar uma superioridade do gentil em relação ao judeu. Ele está falando do gentil que guarda a lei, testemunhando que a lei existe na sua consciência, versus o judeu que não guarda a lei e, a despeito da letra da lei, transgride a lei.
certo? Paulo está comparando duas classes de pessoas muito específicas. Ele não está comparando gentios em geral com judeus em geral. De uma forma mais geral, é muito vantajoso e muito útil ser judeu e ter acesso a esses oráculos divinos. Mas e aí, qual que é o resultado prático disso tudo? Alguns, como ele falou no capítulo 2, vieram a se revelar descrentes. E o que revela a descrença deles? A desobediência deles. Então eles ensinam que não deve adulterar e adulteram. Eles ensinam que os ídolos são coisas abomináveis, mas querem tirar uma casquinha do ídolo e ter alguma vantagem em função aí da idolatria. Eles acham que eles são os guias dos ignorantes gentios, mas na verdade eles são pecadores, escolhem o pecado e fazem as coisas erradas. E diante da existência desse tipo de gentil, aliás, de judeu, o que o gentil poderia pensar? Ele poderia pensar assim, que Deus falhou, porque Deus deu essa lei para esse povo de Israel, e ainda assim, entre esse povo de Israel, tem esses hipócritas aí. E aí Paulo vai tratar essa objeção. E daí? Se alguns não creram e se revelaram desobedientes, isso vem a desfazer a fidelidade de Deus? É Deus que está pecando quando o judeu hipócrita está pecando? A resposta de Paulo é: de maneira nenhuma, não! Não confunda Deus com o judeu a quem Deus deu uma revelação e que agora esse judeu está desobedecendo essa revelação. Esse é um problema do judeu infiel, não de Deus. Então, aqui você percebe que Paulo separa o pecado desse judeu de Deus, revelando inclusive que o responsável pelo pecado do judeu é o judeu, e Deus não pode ser acusado em função do pecado do judeu. Se o calvinismo fosse a verdade, essa argumentação de Paulo estaria equivocada. Porque o judeu só estaria sendo infiel, por quê? Porque é totalmente depravado, não tem livre-arbítrio, existem decretos monergistas infalíveis feitos a respeito desse judeu hipócrita na eternidade passada, que esse judeu não pode desdizer ou fazer o contrário do que o tal do decreto diz. Então o judeu hipócrita está simplesmente cumprindo o decreto de que ele seria hipócrita. Inclusive por determinação divina e etc e tal, uma determinação monergista feita antes da criação do mundo e etc, tá bom? Então, o que acontece? Paulo, ao argumentar da forma como está argumentando aqui, está desassociando Deus do pecado do judeu infiel. Então, colocando sobre o judeu infiel a responsabilidade por ter escolhido o pecado. E tanto ele podia não ter escolhido o pecado, quanto Deus deu a lei para ele fazer exatamente isso. Ele deu a lei não adulterarás para que aquele judeu fizesse o quê? Não adulterasse. Aí o judeu adultera. Culpa de Deus. Não, é culpa do judeu que mesmo de posse da lei de Deus, ainda assim escolheu aquilo que é contrário à lei de Deus. Então, Deus é verdadeiro, mesmo que todo homem seja mentiroso. É todo mundo mentiroso, mas Deus é verdadeiro. Então, a infidelidade de ninguém é prova da infidelidade de Deus. A infidelidade das pessoas é prova da infidelidade delas mesmas. O que, obviamente, já pressupõe o livre-arbítrio. Porque se as pessoas tivessem uma natureza totalmente depravada, que não tem livre-arbítrio, e eram obrigadas a cumprir esses decretos divinos monergistas, etc. e tal, não se poderia falar desta maneira. Seria todo mundo mentiroso e, acima de tudo, Deus mentiroso também, né? Porque fala para você não adulterar, e aí lá secretamente vai lá e decreta que você ia ser um adúltero. E você não tem nem liberdade de fazer o oposto, tá? Porque não tem livre-arbítrio, né? Na visão calvinista. Então, muito se engana quem acha que aqui em Romanos 3 Paulo vai se converter ao calvinismo. Ele continua com uma retórica firmemente anticalvinista. E aí Deus é verdadeiro mesmo que todo mundo seja mentiroso. E segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e vencer quando fores julgado.
Existe uma discussão muito legal desse verso sobre o juízo, incluindo o juízo do próprio Deus, né? O juízo que Deus vai fazer sobre tudo acabará sendo um juízo sobre o próprio Deus. E Deus vai sair vitorioso diante das suas palavras quando ele for julgado, quando tudo for julgado. Que aí a ideia é que no juízo final se esclarecerá tudo a respeito de todos, do diabo, dos demônios, do Adão, da Eva, de todos os filhos de Adão e Eva em toda a história, e etc e tal, e nesse juízo Deus vai ser justificado, ainda que todos os homens, etc, serão revelados mentirosos, pecadores, etc e tal. Beleza? Ok. Aí Paulo avança no seu argumento dizendo assim, mas se o fato da gente ser injusto, então agora Paulo pega o exemplo do judeu infiel que tinha a lei que não era para adulterar e que adulterava, e universaliza e traz para nossa experiência que está aqui, tanto de quem está escrevendo, quanto de quem está lendo, quanto meio que de todo mundo. A nossa infidelidade, que fazemos igual o judeu faz, mesmo sabendo que as coisas são erradas, vai lá e a gente faz as coisas erradas. A nossa injustiça, o que acontece? Ela traz à luz a justiça de Deus. Porque Deus não falou para a gente não pecar? Falou. Não falou que o pecado ia ter consequências? Falou. Não falou que a nossa situação ia ser difícil caso a gente pecasse? Sim, falou que ia ser difícil. Então, Deus, ele deu todas as razões para a gente não pecar, que isso teria consequências, que isso traria morte, que isso seria ruim, e etc e tal. E quando a gente vai e faz essas coisas erradas e ruins, e traz sobre nós mesmos a morte, a condenação e todo esse mal, vai se trazendo à luz, opa, Deus tem razão. Deus tinha razão, Deus falou que é correto. E quanto mais errado a situação do ser humano fica, mais razão Deus tinha. Né? Imagina o seguinte, ó, quando Adão e Eva tiveram lá os seus primeiros filhos, e aí entre esses primeiros filhos, Caim matou Abel. Pô, já deu ruim, né? Então já poderia se dizer que nessa situação de um matar o outro, já se revelou que Deus tinha razão. Ia ter morte, ia ter problemas se vocês cometessem o pecado. Beleza? Agora imagina hoje na humanidade são 7, 8 bilhões de pessoas vivendo na face da Terra. A cada dia vamos pensar que tenha 10 mil assassinatos. Tipo assim, é uma situação 10 mil vezes pior do que era lá com Adão, Eva, Caim e Abel. Tá? Se traz a justiça de Deus à luz, mais ainda. Se um assassinato já revela que Deus tinha razão e a gente não devia ter comido a porcaria da fruta do conhecimento do bem e do mal, 10 mil assassinatos por dia, vamos fazer essa estatística, deveriam fazer isso muito mais. Quanto pior fica a situação humana, mais se revela que Deus tinha razão. Agora, que argumento você vai tirar dessa realidade? Vamos lá. Se a nossa justiça traz à luz a justiça de Deus, porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Aqui o interlocutor, aparentemente, ele diz assim, que Deus deveria estar satisfeito com a revelação de que ele tinha razão desde a primeira instância, quando o ser humano mais se aprofundar no pecado, e Deus deveria estar satisfeito com isso e sequer aplicar ira sobre a situação. Porque quanto pior fica, mais revela-se que Deus é bom, então Deus não deveria ficar irado contra a situação errada. E aí tem um parêntese aí, falo como homem, né, querendo dizer que... o parêntese ali diz que o texto é um pouco dúbio, né, se ele era parte do original ou não, mas aqui ou Paulo ou o editor da carta aos Romanos em algum momento implicou aqui que esse é um questionamento complexo, bem humano em relação a Deus. Mas a resposta aqui é interessante. Deus é injusto por aplicar a ira quando acontece o errado e que revela que ele estava certo e ele não queria que acontecesse o errado? É certo que não, porque senão Deus nem poderia julgar o mundo, se esse argumento fosse correto, né? Se Deus estivesse preocupado unicamente consigo mesmo em revelar-se como verdadeiro, ele deveria comemorar esse monte de mentira e assassinato e besteira e morte que existe no mundo, simplesmente para dizer, ó, tá vendo como eu tinha razão? Mas se Deus tivesse essa postura, ele sequer poderia julgar o mundo.
Ele deveria, inclusive, agradecer ao mundo por revelar quão bom ele é, quão verdadeiro ele é. Sabe aquele tipo de pessoa assim? Ah, eu avisei, se deu mal aí, problema é seu, que se exploda. Mas Deus não age dessa forma. Deus fica irado contra a situação que se cumpre na realidade quando se desobedece ele. E ele falou que ia acontecer. E aí acontece e ele fica irado. E Deus vai julgar o mundo, tudo e todos em relação a essas questões. Se o homem não tivesse livre-arbítrio, Deus ia julgar o quê? O que Deus ia julgar ao julgar o mundo? Ah, aqui esse aqui matou o outro porque eu assim o decretei, para minha maior glória. Tá tudo certo. Esse é o juízo. No juízo, onde a única fonte da realidade é Deus, não tem livre-arbítrio da parte de ninguém, e só Deus é que decide tudo em relação a todos, não pode se condenar ninguém. Não tem o que fazer, entendeu? Como é que Deus julga o mundo? Vai julgar ele mesmo. Deixa eu julgar aqui os meus decretos. Aconteceu? Aconteceu. Eu falei que Caim ia matar Abel, matou. Deu certo. Parabéns para mim. Louvado seja eu. Seria o resultado do julgamento de Deus, né? Onde ele seria o culpado de todo o pecado, mas ele ainda seria absolvido, porque é isso mesmo que ele queria desde o princípio. Esse seria o julgamento do Deus calvinista. Mas Paulo trabalha no paradigma oposto, tá? E ele diz assim: e se por minha causa, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda sou condenado como pecador? Ou seja, Paulo repete o argumento que ele fez antes, mas com outras palavras. E ele está querendo dizer aqui basicamente o mesmo tipo de dúvida que havia anteriormente. A cada vez mais que o ser humano se aprofunda na mentira, revela-se cada vez mais a glória da verdade de Deus, para a glória de Deus. Então, quando a gente se envolveu no pecado, lá Adão e Eva se envolveram no pecado e caiu a humanidade, agora a humanidade vive nessa condição de depravação total e queda e pecado e etc e tal. Isso revela cada vez mais que Deus tinha razão para a sua glória, porque isso é uma glória para Deus. É o oposto da visão calvinista. Tipo assim, o Deus calvinista em público está dizendo que ele não quer que as pessoas pequem, mas secretamente ele quer que peque. Mas o Deus de verdade não é isso. Ele está declarando em público que ele quer que a gente não peque, e ele não quer que peque, e quando as pessoas pecam e acontece o errado, que é o contrário do que ele queria, a glória dele permanece intacta. Não porque aquilo está cumprindo a vontade dele, mas porque ele falou que ele não queria nada daquilo desde o princípio. Então Deus se afasta do pecado completamente na visão de Paulo. Na visão calvinista é o contrário. Deus é o responsável por todo o pecado. Pela sua soberania, pelos seus decretos, para cumprir aí a eleição incondicional, e essas besteiras todas que o calvinismo acha que é a mais pura verdade da depravação total. Entendeu? E aí ele fala assim: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Então o que acontece? Existe um tipo de interlocutor das ideias que Paulo está pregando em Romanos, que inclusive poderia ser o interlocutor que pressupõe que o calvinismo é a verdade. Aí a queda acontece segundo o decreto de Deus. Aí tudo isso acontece e revela cada vez mais a glória de Deus. E aí os males fazem com que o bem da glória de Deus aumente. O que Paulo fala a respeito dessas pessoas? Que a condenação dessas pessoas é justa, que eles estão caluniando tanto os apóstolos que assim pensam, e mais ainda Deus, no caso aí dos calvinistas que poderiam pensar coisas desse tipo. Então aqui, chegamos aqui no verso 8 da carta aos Romanos, no capítulo 3, quase meia hora de vídeo já, e não só não tem nada de calvinismo em Romanos 3, como a reflexão que aqui tem é o oposto do calvinismo. O calvinista é o herege aqui dessa história, beleza? E vai mudar alguma coisa do verso 9 em diante? O que se conclui de tudo aquilo que Paulo falou, de Romanos 1, verso 1, até o capítulo 3, verso 9? Aqui, de tudo aquilo que se conclui, é que nós temos alguma vantagem? Agora Paulo faz a pergunta que ele fez em relação aos judeus para nós. Aqui Paulo já se distancia dos judeus e já faz a reflexão como um cristão. O cristão tem alguma vantagem? Não de forma nenhuma. Por quê? Porque temos demonstrado que todos, tanto judeus quanto gregos, estão debaixo do pecado.
Para você entender o que Paulo está dizendo aqui, especialmente à luz de tudo que Paulo disse até então, é importante você entender algumas coisas da retórica de Paulo, tá? Então o que acontece? Paulo tinha dito que tem um grego que cumpre a lei segundo a sua consciência e que está em condição melhor do que o judeu que, tendo a lei, faz o contrário da lei, beleza? O hipócrita, aquela coisa toda. Mas Paulo não argumenta que esse gentil que está cumprindo a lei escrita na sua consciência de forma melhor do que o judeu que tem a letra escrita, mas não cumpre, Paulo em nenhum momento está dizendo que esse grego, esse gentil, o faz na condição de não pecador. A condição de pecador é uma condição pressuposta da realidade humana a partir da queda de Adão. E, conquanto você possa ser melhor ou pior, você não pode ser não pecador. Você pode ser um pecador que segue a sua consciência, que guarda a lei, mesmo não tendo a lei, melhor do que o judeu que tem a lei e transgride a lei. Isso você pode ser. Essa liberdade existe. A liberdade de ser sem pecado não existe. E Paulo agora vai começar a explicar. E o que ele vai explicar? Ele vai explicar que, em função da universalidade do pecado entre judeus e gentios, revela-se o sentido daquilo que está escrito. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, etc. e tal. Essa descrição do capítulo 3, verso 10 até o verso 18, é uma coleção de citações bíblicas do Antigo Testamento. E Paulo basicamente está dizendo que o Antigo Testamento, em termos de doutrina, quando revela a queda e o pecado do homem, se cumpre na realidade. E os gentios não são exceção e os judeus não são exceção. E mesmo os melhores judeus, ou os melhores gentios, ou os melhores cristãos, ou qualquer ser humano que não seja Cristo, está debaixo do pecado. E aí ele usa essas citações para descrever esta condição. Eu não vou comentar esse trecho agora, vou comentar do verso 19 em diante, e no final do vídeo eu volto a esses textos, vou mostrar para vocês o que eu escrevi a respeito deles no meu livro sobre João capítulo 6, quando eu falo dessas discussões entre doutrina da depravação total e livre-arbítrio, beleza? Então aqueles que acham que o verso 10 ao verso 18 é um texto calvinista, vai ter que explicar vai ter que esperar até o final do vídeo aí para ouvir a explicação. Ou passa adiante aí, vai ver lá para frente. O ideal sempre é que vejam os vídeos completos, né, para entenderem o argumento completo, mas pode ficar tranquilo que a gente vai lidar com cada questão aqui de uma forma bem específica e suficiente para vocês entenderem por que esses versos não são calvinistas, porque obviamente eles não são calvinistas. Aí o texto no verso 19 em diante diz assim: ora, sabemos que tudo isso aí que a lei diz, que inclusive os calvinistas mal utilizam para pregar o seu entendimento particular de depravação total, tudo isso aí é dito para quem vive na lei. E o objetivo de tudo isso é calar a boca de todo mundo. Não é dizer assim, você que recebeu essa lei é melhor do que os outros, então você é sem pecado, enquanto os outros são pecadores. Aliás, esse é um ponto bem interessante. Quando os cristãos, especialmente dispensacionalistas, vêm com essa conversa de que Deus deu a lei para Israel e não para outros povos, etc. e tal, uma coisa que eles nunca explicam e nunca vão explicar é por que o povo de Israel considerava os outros povos pecadores por não guardarem aquela lei que eles israelitas tinham. Por exemplo, o israelita ele tinha essa coisa de que o gentil ia para o inferno. Por quê? Porque ele idolatrava, porque ele tinha imoralidade sexual, porque ele tinha todos esses problemas que a lei que Deus deu para Israel proibiam. Mas se a mentalidade fosse Deus deu essa lei só para mim e não para eles, eles que não receberam essa lei não estariam em pecado nenhum ao ser idólatras ou imorais sexualmente, ou assassinos, ou ladrões, ou qualquer coisa. Só quem estaria errado era quem em Israel, tendo a lei, desobedecesse a lei.
Mas é óbvio que não é esse o caso. Então a lei foi dada para calar a boca de todo mundo, em Israel, fora de Israel. Porque ninguém está acima do pecado. Todo mundo é culpável perante Deus. É como aqui nesse caso, é como se Paulo dissesse assim: todo mundo em Israel é como o judeu hipócrita, que sabe que não deve fazer e ainda assim faz. Sabe que não deve adulterar pela letra da lei, mas escolhe adulterar. O gentil, da mesma forma, ele tem a lei na sua consciência, ele até é fiel a ela, até em maior medida do que alguns judeus, mas ele também não está isento de pecado só porque ele tem uma consciência. Lembra que a consciência dele no capítulo 2, ora defende, ora o acusa. Então, quando ele tem uma consciência de acordo com a lei, essa consciência também é acusada nos aspectos em que ele faz coisas contra a lei. Então, o gentil também não está isento de pecados em Romanos capítulo 2. Ele simplesmente é melhor do que o judeu, que tendo a lei, peca contra a lei, tipo assim, conscientemente, enquanto ele tem uma revelação um pouco mais obscura na sua consciência, ele pode ser fiel a essa consciência em alguma medida e se distinguir do judeu infiel, mas mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser acusado na sua consciência porque ele também peca. Então, diante desse paradigma, está todo mundo culpável. E aí, qual que é a conclusão lógica? Porque todo mundo é culpável, ninguém é justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pelas obras da lei venha o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, quando Deus exige o cumprimento de uma lei perfeita, o resultado não é criar um caminho de salvação pela lei, mas revelar o pecado de todo mundo. Pelo menos esse é um dos atributos da lei de Deus. Não é o único, mas é um, e é um muito importante, tá? Porque aí você vai revelar a imperfeição, porque a lei não pode ter comunhão com a imperfeição. Deus não pode ter uma lei do tipo, pode mentir um pouquinho, pode roubar um pouquinho, pode matar um pouquinho, não tem nenhum problema, etc. Porque aí você liberaria o pecado. Então a lei ela tem que proibir todo o pecado, mas nesse ponto ela revela o pecado de todo mundo. Do judeu, do gentil, aquele que peca mais conscientemente, aquele que peca menos conscientemente, mas no final não tem ninguém sem pecado. Essa é a questão. E será que isso tira o nosso livre-arbítrio? Vamos pensar sobre isso. Seja como for, Paulo usa toda essa argumentação para dizer que agora, sem a lei, se manifestou uma justiça além da lei, acima da lei. Essa justiça ela é sem lei, mas ela também é testemunhada pela lei. Então o que ela quer dizer? Essa justiça de Deus na cruz de Cristo em função do sangue derramado e tudo mais, que é propiciação, que é expiação, para o perdão dos pecados mediante a fé, essa justiça da parte de Deus, ela tem um testemunho dentro da lei, mas ela é maior do que a lei. Ela não está presa às categorias da lei, vamos pensar assim. Por isso, inclusive, no contexto da graça de Cristo e da fé em Cristo, Deus pode perdoar aquilo que em tese não teria perdão pela letra da lei. Essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, a gente não apedreja quem não guarda o sábado ou quem adultera no contexto atual. Que agora a gente entendeu que há uma lógica superior à lógica da lei. Tá? Mas isso não quer dizer que transgredir o sábado, ou adulterar, ou fazer coisas contra a lei de Deus deixou de ser errado. Quer dizer só que a forma de lidar com essas coisas é um pouco diferente, à luz da revelação do amor de Deus. E agora, a condenação das pessoas que praticam aí o adultério, a mentira, a idolatria e sei lá o que, já não é mais receber pedrada aqui na terra, é perder a vida eterna no céu, tá? E etc e tal. Seja como for, a ideia aqui é que essa justiça de Deus ela se manifesta e ela é mediante a fé para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ou seja, Deus não distingue eleitos de não eleitos nesse primeiro momento. Esta justiça é igual, mas ela demanda a fé de qualquer um que queira nela participar, seja judeu, seja gentil. Então, o que diferencia o salvo do não salvo não é que um foi eleito e outro não foi eleito. É que um creu e outro não creu. Nesta justiça testemunhada pela lei, mas sem lei porque está acima da lei. Beleza? E aí eles são justificados, esses que creem, sejam judeus ou gentios, gratuitamente, pela graça, mediante a redenção, que há em Cristo, porque Deus propôs lá no sangue dele manifestar a sua justiça, ele foi tolerante em relação aos pecados, visto a manifestação do tempo presente na justiça dele, porque o objetivo, no final das contas, é ser justo e justificador de quem tem fé em Jesus.
Então Deus conduziu a história levando em conta tudo e todos, a liberdade de tudo e todos, em relação à presciência de Deus e etc e tal. E o que ele faz? Ele deixa os pecados impunes num primeiro momento, ele envia Cristo no momento certo para manifestar a sua justiça, porque ele quer tratar tudo com justiça, e ele quer justificar quem tem fé em Jesus, não importa se seja judeu ou gentil. E aí, quem vai se gloriar do quê? Ninguém vai se gloriar de nada, porque a jactância foi excluída. Mas ela foi excluída por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé. A fé, pela sua própria natureza, não pode jactar-se, porque ela tem um fundamento externo a ela mesma, não porque ela tem a origem externa, como se a nossa fé não fosse nossa e fosse de Deus, aí eu não teria fé nenhuma. Não, mas porque a minha fé em Deus já revela primeiro de tudo que Deus é maior do que eu, que Ele é santo e eu sou pecador, que eu morro e mereço a morte e Ele morre por mim para me livrar da morte. Então a fé, pela sua própria natureza, ela não consegue se orgulhar, ela não consegue se jactanciar, ela não consegue se colocar como meritória. E aí qual é a conclusão? A conclusão é essa, que a justificação é pela fé, independentemente das obras da lei. E isso acontece só para quem é judeu, só para quem é gentil? Para quem é judeu e para quem é gentil. E ele vai justificar o gentil pela fé, o judeu pela fé. Isso quer dizer que a lei está totalmente anulada? Não, a lei está confirmada. Paulo vai trabalhar as implicações da ideia que a lei está confirmada no capítulo 4, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo nessa série. Beleza? Nós não vamos ficar entrando nessa discussão nesse momento, mas o fato é que a lei está confirmada. A própria lei já apontava para essas realidades que Paulo aqui está pregando. Mas e aí, vamos voltar lá para o capítulo 3, versos 10 a 18? Lá não está provado que Deus é calvinista? Não há um justo sequer, a depravação total, ninguém tem livre-arbítrio para ser justo. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então se você tem livre-arbítrio, por que você não entende? Por que você não busca a Deus? Todos se extraviaram, não tem essa de que era livre-arbítrio, então alguns se extraviaram, outros não. Todos a uma se fizeram inúteis? Não, tem alguns aí que pelo seu livre-arbítrio parece que não são inúteis. A falsidade do livre-arbítrio, a garganta deles é sepulcro aberto, cadê o livre-arbítrio para não ter a garganta como sepulcro aberto? E a língua cheia de veneno, e a boca cheia de maldição e amargura, e os pés velozes para derramar o mal. No seu caminho não há livre-arbítrio, o que há é destruição, miséria, desconhecem o caminho da paz e não há temor diante dos seus olhos. Se isso aqui é verdade, o calvinismo é que é a verdade. Ah, é? Então você vem comigo. Bom, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, aí eu convido vocês até algumas páginas do meu livro, né? O Maior Discurso Calvinista de Cristo, sobre João capítulo 6. E a gente vai ler aí uma partezinha onde eu falo sobre essas questões de depravação total e livre-arbítrio, que eu aproveitei para discutir no meu livro, né, em função aí de que a gente já ia fazer um livro sobre o calvinismo, e já fiz uma proposta de questões um pouco mais ampla, além da mera exegese de João capítulo 6, tá? Então a partir da página 281 do meu livro, vai ficar inclusive um link para quem quiser esse livro na descrição do vídeo. E se não tiver aí, se eu tiver esquecido de colocar, vocês me cobrem nos comentários que eu coloco. E aí eu vou escrever para vocês aí o que eu vou ler para vocês o que eu escrevi, tá? Os fundamentos das posições anticalvinistas. Uma maneira cabal de ilustrar a base bíblica daqueles que discordam dos calvinistas em relação à discussão sobre as conexões entre depravação total e liberdade humana é comparar alguns dos principais documentos e textos bíblicos que pregam a noção da depravação total e ver como eles expõem frequentemente o fundamento da liberdade humana. Tomemos o exemplo do texto de Romanos 3, versos 10 a 18, que é o que a gente vai comentar agora, à luz de seus antecedentes textuais do Antigo Testamento, cada qual em seu contexto. Até um errinho de português na página 281. Inclusive é por causa desse tipo de errinho aí, ó, é comparar, mas está escrito comprar, que eu preciso fazer revisão desses livros antes de fazer versão física, tá? Tem sempre uns errinhos ou outros besta desse tipo aí, infelizmente. Então, o que a gente está dizendo aqui? Uma forma da gente refutar o calvinismo. Ah, não, aqui é depravação total, não é livre-arbítrio. Então vamos pegar os próprios textos que eles dizem que é assim e vamos ver o contexto, vamos estudar seriamente e vamos ver que nesses próprios textos existe o fundamento da liberdade humana? Então,
Vamos lá. Romanos 3, versos 10 a 18, traz referências, alusões a diversos textos bíblicos. Por exemplo, Salmo 5, verso 9, Salmo 10, verso 7, Salmo 14, versos 1 a 3, Salmo 36, verso 1, Salmo 140, verso 3, Provérbios 1, verso 16, Eclesiastes 7, verso 20, Isaías 59, versos 7 a 8. Vamos trabalhar esses textos à luz dos livros de Salmos, Provérbios, Isaías e Romanos, a fim de ilustrar biblicamente que a doutrina da depravação total não deve ser vista como tendo como implicando, tem que tirar esse tendo aí, que o conceito de liberdade libertária é herético, ainda que a vocação filosófica do libertarianismo e de suas implicações possa ser evocada e trabalhada mais detidamente em outro momento. Então, se esses são os textos base, tá? Esses textos aqui são os textos base dos quais Paulo tira a sua argumentação em Romanos. Então vamos estudar os Salmos? Vamos estudar os Provérbios? Vamos estudar Eclesiastes? Vamos estudar Isaías para a gente ver se nesses textos também não tem o fundamento da doutrina da liberdade humana? Porque se tiver, os mesmos textos que pregam depravação total pregam livre-arbítrio, fazendo com que a conexão que o calvinismo enxergue seja mentirosa. Não, se tem depravação total não pode ter livre-arbítrio. Vamos ver se a Bíblia trata as coisas dessa forma? Então vamos lá. Por livre-arbítrio libertário, entendo simplesmente a referência a uma espécie de liberdade que implica que o homem pode agir de forma diferente do que faz, especialmente no que tange a uma enorme quantidade de pecados de natureza deliberada. Dessa maneira, o homem que comete um pecado, como por exemplo, assassinar cruelmente outra pessoa, mesmo tendo podido escolher agir de forma diferente, é culpado de um pecado-crime e pode ser justamente condenado por isso, pelos homens e por Deus. Então essa é a minha visão de livre-arbítrio libertário, tá? Poder fazer o oposto do que a gente fez. Ou pelo menos ter podido fazer, né, na época que a gente fez a escolha. Então eu tô aqui com uma arma, eu posso escolher matar o cara ou não matar o cara. Aí se eu escolho matar, eu sou culpado. Se eu escolho não matar, eu não sou culpado de matar ninguém. Isso é livre-arbítrio libertário, é poder fazer uma escolha em cada situação, ou pelo menos em situações específicas aí, beleza? Aí olha só. Por outro lado, se o homem fosse determinado por apenas um curso de ação possível, correspondente a um decreto divino a cada situação, o quadro muda de figura. Um homem não poderia ser culpado por cumprir os decretos do Todo-Poderoso, se, por exemplo, fosse decretado que em determinado momento esse homem mataria outra pessoa. Nesse caso, a culpa recairia sobre o decretador da ação, não sobre o seu executor. A despeito do desespero calvinista em tentar livrar a Deus da culpa, apelando para a, entre aspas, realidade das causas secundárias, o que não resolve o problema nem de longe. Mas basta de filosofia e vamos ao texto bíblico. Acho que é autoexplicativo aí, né, galera? O calvinista tenta explicar a nossa liberdade, dizendo que nós somos agentes secundários e os decretos de Deus são tipo as realidades primárias. Mas se a realidade primária decidiu que eu ia matar a outra pessoa, culpa quem fez a realidade primária, não o agente secundário. Porque ele é secundário, ele só cumpriu as ordens, né, do decretador. Então, tipo assim, né, não tem o que fazer. Mas deixa essas filosofias calvinistas de lado e vamos para o texto. Romanos 3, versos 10 a 12, por exemplo, diz que não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda nem quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A base de Paulo está presente em textos como Salmo 14, versos 1 a 3 e Eclesiastes 7, verso 20. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmo 14, tá? Então pronto, abri a minha Bíblia aqui no Salmo 14. Olha só. Em geral, textos dessa natureza são tomados como textos prova. Paulo César usando o método do texto prova, hein? Paulo também estava usando o método do texto prova, Paulo César? É herege quem usa o método do texto prova? Então, em geral, esse tipo de texto é tomado como texto prova da doutrina da depravação total. Mas veja, que o Salmo 14, verso 5, diz que Deus está com a linhagem dos justos. Então olha só, você pega o Salmo aqui.
verso 1, tá? Do 14. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda e se há quem busque a Deus. Mas todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Olha só a depravação total. Chega no verso 5. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Ou seja, esses injustos que Paulo está descrevendo nos versos 1 a 3 não são a totalidade da humanidade, são aqueles que perseguem o justo para destruir o justo, eles não têm Deus, eles se corromperam, se extraviaram, não fazem o bem, nenhum deles sequer, mas Deus vai proteger a linhagem do justo. Então tem pelo menos um justo aqui no Salmo 14, né, galera? Então você pega metade do que o Salmo diz e aqui, a depravação total, não tem livre-arbítrio. E se você pegar o verso 5? Aí destruiu a teologia calvinista, né? Outra coisa, o outro texto base lá é o Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 7, verso 20, diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Ah, então não tem livre-arbítrio. Beleza. Agora dá uma olhada em Eclesiastes 7. Nós vamos ler alguns versos aí, tá? Vamos ler o verso 4 e 5, por exemplo. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que a canção do insensato. Olha o verso 8. O que diz aqui? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Olha o verso... Qual é o próximo aí? Verso 15, tá? Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça e há perverso que prolonga os seus dias na adversidade. Veja o verso 26 aí do capítulo 7, tá? Achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Então vamos continuar lendo meu texto aqui. Olha só. Veja que no Salmo 14, verso 5, diz que Deus está com a linhagem dos justos. Além disso, Eclesiastes capítulo 7 diferencia o sábio do insensato, o paciente do arrogante, o justo que perece na justiça e o perverso que prolonga os dias na perversidade. O homem bom que foge do pecado sexual e o homem que se deixa prender pelas mulheres. Por fim, o pregador diz que Deus fez o homem reto, mas ele, o homem, se meteu em muitas astúcias. Como que alguém pode pegar esses textos e dizer que o resultado é que não tem livre-arbítrio porque está dizendo que todo mundo peca? Está dizendo que todo mundo peca, mas está dizendo que um é paciente e outro é arrogante. Então você pode usar a sua liberdade para ser um pecador paciente ou um pecador arrogante. Você pode ser um pecador sábio ou um pecador insensato. Você pode ser um pecador bom, que foge do pecado, um pecador ruim, que se deixa prender pelo pecado. Você pode ser um pecador que é perverso e se mata, aliás, que é perverso e que prolonga seus dias, ou ser um pecador bom, mas mesmo sendo bom vai perecer. É o que a Bíblia diz. Como é que você vai pegar esses textos para dizer o quê? Que não existe liberdade? Pelo amor de Deus, olha aí. Ó. Perceba o leitor, portanto, que a linguagem bíblica é muito mais rica, paradoxal e complexa do que a leitura calvinista da depravação total permite. Se o calvinismo estivesse correto em sua percepção sobre em que implica a doutrina da depravação total, os próprios autores bíblicos usados pelos calvinistas para dar legitimidade à sua doutrina teriam que ser considerados hereges, onde já se viu falar em homens justos, sábios, pacientes ou bons. A doutrina da depravação total na leitura calvinista deveria impedir essas conclusões. Não pode haver homem justo, sábio, paciente e bom, mas assim não pensavam os escritores bíblicos. A solução do dilema da universalidade da injustiça versus a existência de justos, por sua vez, demanda unicamente o estabelecimento de dois sentidos ou dois graus de justiça
diferentes entre si, ao final dos quais seja possível dizer que, apesar de todos serem injustos, no sentido de serem imperfeitos pecadores, nem todos se entregam ao pecado, e pela graça de Deus, alguns escolhem a justiça, a sabedoria, a paciência e a bondade, destacando-se dos demais, que dão vazão à carne e ao pecado sem os mesmos freios. É simples assim, cara. O mesmo fenômeno, inclusive, é percebido em Romanos. Na apresentação inicial de Paulo a respeito da natureza e do conteúdo do Evangelho, o que ele afirma? O justo viverá pela fé, Romanos 1, verso 17. Ou seja, o ser humano ideal na carta aos Romanos é um justo. Todavia, é um justo que só o é em função da fé, mas é justo. A discussão sobre as implicações disso para a ideia da perfeição moral podem ser evitadas nesse momento, em função de esse não ser o foco do que está sendo defendido. Mas uma coisa é inevitável: temos um justo na carta aos Romanos, repetindo o mesmo padrão paradoxal já visto no livro dos Salmos e em Eclesiastes, que foram as fontes do ensino paulino da depravação total. Além disso, todos os leitores da carta podem estar no grupo dos justos, sem exceção, basta cumprirem a condição de abraçarem a fé proposta na própria epístola. Tá? Aí, olha aqui um pouquinho mais. Quanto à ideia de que os pés das pessoas são velozes para derramar sangue, em Romanos 3, verso 15, a imagem é retirada de Isaías capítulo 59. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías capítulo 59. Qual é o problema de assim proceder, né, calvinistas? Vamos lá escrutinar os textos no melhor espírito bereano. Aí olha só, naquele contexto, após a descrição arrasadora do pecado humano, nos primeiros 14 versículos, o profeta diz que Deus viu os pecados e desaprovou o não haver justiça no verso 15. Deus também se maravilhou por não haver o intercessor, de maneira que ele mesmo agiu independentemente de intercessão, trazendo a redenção, a salvação por seu próprio braço. É o que diz os versos 16 a 21. Olha que legal, veja que também nesse caso não há nenhuma palavra na revelação sobre os pecados terem sido decretados infalivelmente por Deus, como correspondendo à sua vontade secreta. Inclusive, se já houvessem calvinistas no tempo de Isaías, estes poderiam ter tentado corrigir a teologia do profeta nessas infelizes direções. Mas a ideia do profeta é clara e contrária ao calvinismo. O pecado é desaprovado por Deus, não algo que o Criador deseja secretamente para sua maior glória. Dessa forma, a conclusão é inescapável. Conquanto a Bíblia tem uma mensagem de depravação total, especialmente na direção da ideia da universalidade do pecado e da imperfeição humana, ela não trabalha esse conceito nos mesmos moldes do entendimento calvinista, muito pelo contrário. Bom, galera, aí tá a capinha do livro aí, O Maior Discurso Calvinista de Cristo. Agora a gente pode terminar com uma reflexão sobre o argumento muito usado pelos calvinistas de que se houvesse livre-arbítrio, o ser humano deveria ser capaz de viver sem pecar, e não sendo capaz de viver sem pecar, revela-se que não existe livre-arbítrio. Bom, primeiro ponto para ser identificado em relação a essa argumentação é que ela pressupõe um quadro 8 ou 80, tá? Ou você é totalmente depravado e não tem liberdade nenhuma, ou você para de pecar e é perfeito e etc e tal. E as coisas não precisam ser tratadas dessa forma, não precisa ser tratado com 8 ou 80. Pode haver uma área um pouco mais cinzenta. É verdade que nos aspectos mais radicais do que implica obedecer a Deus e etc e tal, nenhum de nós consegue ir nessas direções mais radicais. A Carta aos Hebreus diz que a gente não tem resistido até o sangue na luta contra o pecado, até a morte. Chega uma hora que a gente cede à tentação, cede à pressão, cede aos nossos próprios desejos, às nossas próprias escolhas de pecado. E a gente precisa olhar para o exemplo de Cristo e buscar melhorar a cada dia e crescer e não cometer o pecado contra o Espírito Santo e não apostatar e etc e tal. Beleza. Mas a ideia não é que você não pode fazer nada, é que você não pode fazer isso. Então, esse é um limite do livre-arbítrio? É. Mas isso quer dizer que não existe livre-arbítrio? Não. Então, o próprio livre-arbítrio de Deus é limitado, mas não quer dizer que Deus não tem livre-arbítrio, por exemplo. Deus tem livre-arbítrio? Geralmente os calvinistas respondem que sim, Deus é todo poderoso, pode fazer o que ele quiser. Beleza. Mas a Bíblia diz que ele não pode mentir.
Então tem um limite para o livre-arbítrio de Deus, que é a sua natureza. No caso, o limite da natureza de Deus é o limite do fato da natureza dele ser boa. Então, porque ele é bom, ele não tem o livre-arbítrio de ser mal. No caso do ser humano, acontece o oposto. Nós temos o limite da nossa natureza, que é má, por isso a gente não consegue ser perfeitamente bom. Então, a gente tem o oposto do que Deus tem. Então, a gente tem esse limite no nosso livre-arbítrio. Mas não quer dizer que a gente não tem livre-arbítrio nenhum. Assim como Deus tem livre-arbítrio dentro da esfera dele, nós temos livre-arbítrio dentro da nossa. Por isso, nós podemos escolher, sim, entre alguns pecados e alguma fidelidade. Por exemplo, se você é um mentiroso, assassino, ladrão, adúltero, etc. e tal, você não deve jogar essas coisas nas costas de uma depravação total que te torna inimputável, porque você não tem liberdade. É o contrário. Você tinha a liberdade de não adulterar, mas você caiu na tentação em função da sua vizinha, da menina lá na balada, ou do menino ou do homem lá não sei aonde, que você adulterou. Porque isso chama você a responsabilidade pelas suas escolhas. Agora, mesmo que você não adultere com ninguém, não minta pra ninguém, não roube ninguém, não mate ninguém, que eu inclusive espero que você viva dessa maneira, você não é perfeito em amor, perfeito em fé e etc. Então, isso não quer dizer que você não tem livre-arbítrio, quer dizer simplesmente que existem limites da sua natureza, que você precisa ter a sua natureza transformada para transcender esses limites. E aí sim, o seu livre-arbítrio será ampliado quando isso acontecer. Todavia, isso não é uma negação de que você tem um grau de liberdade aqui e agora. Se assim não fosse, você sequer poderia ser condenado como um pecador. Tá? Porque o pecador é aquele que escolhe o mal, podendo escolher o bem. Tá? E o texto de Isaías, inclusive, é absolutamente claro nesse aspecto. Veja lá, por exemplo, né? A verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Então, olha só, quem se desvia do mal, no capítulo 59 de Isaías, verso 15, é tratado como preso. Então, tem gente que se desvia do mal. Essas pessoas não são perfeitas, mas elas se desviam do mal, pelo menos em alguma medida, e por isso elas estão distinguidas, inclusive, de quem não se desvia do mal e ama o mal e quer o mal e escolhe o mal e peca contra o Espírito Santo. Beleza? Então, diante de tudo isso, quem usa Romanos 3, versos 10 a 18 para pregar calvinismo, não entendeu Romanos e não entendeu as fontes de Paulo em Romanos, porque não existe um pingo de calvinismo em Romanos 3. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.